Como continuação de Torturado na trilogia de romance sobre a Terra, Salvar o Fogo traz aos leitores de Itamar Vieira Júnior as percepções dos protagonistas Moisés e Luzia, irmãos moradores de uma comunidade afro-indígena às margens do rio Paraguaçu. Ganhador dos prêmios Leia, Jabuti e Oceanos e alcançando mais de 700 mil exemplares vendidos em seu primeiro romance, Itamar Vieira Júnior é um geógrafo, doutor em estudos étnicos africanos e escritor baiano. Salvar o Fogo, novo romance deste autor, que saiu em abril pela editora Todavia, está sendo lançado hoje, 4 de maio, aqui na sala Adoniran Barbosa do CCSP. Neste novo livro, o autor consegue capturar sentimentos de injustiça que acompanham a história do Brasil e de suas famílias ao longo dos anos, identificando violências relacionadas ao abandono, classe, religião e a ancestralidade negra e ameríndia. Seus personagens e suas injustiças estão sempre à procura de propósitos, respostas e sonhos relacionados ao dentro e ao fora, sua origem na água, na terra e seu nascimento na perspectiva de uma experiência de um formigueiro vivenciada com muita dificuldade nas cidades. Afinal, é possível deixar um passado para trás? O que significa sentir que a sua existência não é desejada? Essas realidades, tanto paralelas quanto complementares, e seus diferentes rostos e trajetórias, conseguem com muita sensibilidade apresentar panoramas sociais, que exemplificam uma experiência íntima com a própria terra. Vem comigo conversar um pouco com o autor sobre esse novo livro. Bom, Itamar, para começar, eu gostaria de mais uma vez agradecer você aqui pela presença. Fico muito feliz de poder conversar com você sobre esse livro, sobre essa obra que é tão importante, que trata tanta coisa legal. E queria começar justamente com algumas frases. O livro ele consta com essas frases. O peso da vida é coisa que se sente sempre. Sobreviver era aprender a domar os medos e sua aparente fraqueza escondia também a sua força. Aí eu queria te perguntar qual que é a sua inspiração e o seu intuito para escrever sobre esses temas que são às vezes tão difíceis e tão duros da percepção humana, assim. Eu acredito que tudo que está à minha volta me importa de alguma maneira. Então, quando eu estou escrevendo essas histórias, estou falando sobre esses personagens, escrevendo sobre esses personagens, no fundo eu estou voltando às memórias de infância, eu estou pensando nas pessoas que eu conheci por força do meu trabalho como servidor público. Acho que nada que aparece em Salvar o Fogo, em Torturado, foi absoluta imaginação. Acho que tudo tem um fundo de verdade e a vida das pessoas às vezes é de uma dureza imensa, né? Mas eu vejo ao mesmo tempo uma força que é épica, que é quase épica, né? Porque essas pessoas, apesar de tudo, elas atravessam tudo isso. Não sem se chamuscarem, né, com né, mas elas atravessam tudo isso e encontram e conseguem fazer essa travessia, né, e tirar lições, tirar a aprendizagem dessa travessia também. Sim, muito bonito isso. E o que parte até para minha próxima pergunta, que era justamente sobre qual que você acredita que é essa relação entre ficção e realidade pessoal, historicamente, assim, dentro dos personagens, da personalidade, até do ambiente de Salvar o Fogo. Tem muita coisa que é inspirada na realidade. Até me perguntaram, aquela cena da bacia com próteses, é verdade? Eu digo, olha gente, é verdade, as pessoas já viram e relatam, fazem relatos disso. Mas tem muita coisa que é imaginação, né? A relação entre as personagens, a história como um todo. Eu acho que o barato da ficção é justamente este. É porque há espaço para o mundo real, mas também há espaço para a imaginação de quem cria. Então, a imaginação vai juntando os pontos, vai criando essa liga, né, entre as histórias e vai permitindo que a gente tenha uma compreensão mais total do todo. E assim, como ficção, eu também posso falar posso pensar na sociologia, eu posso pensar na história, né? E posso fazer um link das personagens com um contexto que é histórico, que é maior do que a vida delas. Eu estou pensando que eu sempre parto de personagens individuais, né? De suas trajetórias, de suas jornadas, mas no fundo o que esses romances talvez queiram, né, chegar, e eu como autor queira chegar, a partir dessas histórias individuais, falar de uma história que é maior, que é coletiva, que pertence a muitas pessoas. Talvez por isso eu fico imaginando o Torturado ter encontrado tantos leitores no seu caminho, né? Porque no fundo fala um pouco da história que é de cada um.
que é essa história coletiva que durante muito tempo a gente quis negar ela, de alguma maneira. Sim, com certeza. O livro ele traz justamente essas passagens muito marcantes, né? Essas cenas muito marcantes, como por exemplo a viagem de ônibus que Moisés faz até a cidade, o perdão por tudo que ele não pôde ser, o pai dele quando ele, enfim, é queimado, o incêndio no telhado, o incêndio na igreja, o descobrimento da sala escura na escola, o abraço dos 2 meninos, o parto na correnteza e todos os relatos da Luzia e do peso que ela carrega. Eu queria te perguntar qual que você acredita que é a cena entre essa ou outra que para você passa a essência do livro? Que passa a essência do livro? São muitas, né? Eu posso falar daquelas que mais me tocaram, que mexeram com o meu emocional enquanto eu escrevia. Uma cena em que a Luzia está com a irmã numa área de cultivo que pertencia ao pai, e ela está ali está acuada, né, pelas pessoas que tomaram domínio daquele lugar. Então ela está plantando manaíbas, né? Ela está plantando, para mim é uma cena que é emblemática, aquela cena. Deixa eu pensar, outra cena que eu gosto muito é uma cena que já está mais no fim, né? Que é quando essa personagem veste um manto e ela pensa na vida, mas ela pensa com coragem e ao mesmo tempo com ironia, porque ela imagina o que é que as pessoas vão achar quando olharem para ela vestida com aquele manto, né? Ela ri disso, ela ri um pouco disso. Eu acho que esse riso dela desanuvia toda a dor, todo o sofrimento que ela precisou atravessar durante a vida. Então, acho que tem uma mensagem positiva nesse riso que ela dá, né? São duas que eu gosto muito. Demais. E que me emocionaram muito enquanto eu escrevia. Com certeza, muito mesmo. Bom, a próxima pergunta que eu queria te fazer é por que você escolhe começar o livro com a cena de um parto e de que forma você opta mais uma vez em redigir um romance que tem como um dos protagonistas uma mulher? Uhum. A cena do parto, eu acho que é uma cena, é um pouco da metáfora, né? Bom, é um livro que fala do Brasil, eu acho, são muitas metáforas. A primeira metáfora é que escrever um romance é quase isso, é quase um parto, né? Você criar personagens, dar vida a personagens, é quase essa função que a mulher, né, tem, essa função fisiológica, vamos pensar assim, da mulher de gerar uma criança, né, e poder da pessoa gerar uma criança, porque a gente sabe, né, no nosso tempo não apenas mulheres geram, né? Há homens trans que geram também. Então vamos falar de uma pessoa gerando outra pessoa. Então essa metáfora já é do começo de qualquer história. O parto é a melhor metáfora sobre isso. Mas também é um livro que fala do Brasil. E a partir de personagens que vivem num tempo muito próximo ao nosso, eu ainda estou falando de uma história que nos atravessa de maneira incontornável, né? Essa história nos atravessa, faz parte do nosso cotidiano. Ela está muito presente na nossa vida. Então, esse parto também significa o surgimento deste lugar que nós vamos chamar de Brasil, né? A partir da eliminação, talvez, dos territórios que existiam antes, e desse território que surge a partir desse grande ato de violência, do colonialismo, da diáspora africana, do genocídio dos povos indígenas. Esse ato de violência, ele em si também é um ato de nascimento, né? Não é isento dessas dores que muitas vezes atravessa uma personagem, e é essa personagem que começa a história dando à luz, né? Enfim, acho que de alguma maneira funciona como uma metáfora de tudo isso. Entendi, legal. Bom, o Moisés, que é o outro protagonista, ele é um dos poucos personagens da história que é alfabetizado, por mais que ele não termine a escola completamente, e ele sempre vê essa importância muito grande nos livros, nas bibliotecas públicas, etc. Ele frequenta essas bibliotecas e eu gostaria de te perguntar qual que é a importância para você da leitura e da escrita hoje
E da manutenção dessas bibliotecas públicas, como é que a gente tem aqui no CCSP, por exemplo, que está inclusive com o seu livro Salvar o Fogo disponível, e enfim, qual que você vê que é esse lugar da leitura e da escrita dentro da escola? Para mim é fundamental. Eu estou falando de leitura, né? Estamos falando de cultura, mas eu também estou falando de educação, né? Eu penso que qualquer investimento em cultura não é investimento no supérfluo ou investimento naquilo que pode esperar. Investir em cultura é investir em educação. O Moisés, nesse sentido, ele fala um pouco da experiência dele com a escola e com a leitura. Talvez seja o personagem que mais espelha aquilo que eu vivi como pessoa nesse período escolar, na minha formação como estudante, como leitor e depois como autor também. E imagino que, bom, de que maneira a gente pode melhorar tudo isso, né? Tornar esse país um país de leitores. Eu acho que passa por muitas coisas. É política pública, mas é também engajamento pessoal e individual de cada um. É fortalecimento das bibliotecas públicas, mas é também a gente deve confiar na nossa capacidade de ser solidário, de doar livros quando a gente puder, né? E saber que tudo isso é importante para que a gente realmente transforme o Brasil a partir da educação, a partir da cultura. Acho que não há nenhum outro meio de mitigação das nossas desigualdades, não há nenhum outro meio de que a gente mude essa realidade que ainda é tão perversa para muitas pessoas, que não seja a partir da educação. É um projeto de longo prazo, né? Então, mas para que ele aconteça, a gente precisa começar de hoje, né? Começar de ontem, na verdade. Né? Com certeza, de fato. Bom, para finalizar agora, a última coisa que eu gostaria de te propor é um bate-bola, funcionando da seguinte maneira: eu te falo uma palavra e você me responde com só uma palavra também, que te lembre dessa palavra que eu te falei dentro do contexto da história. Pode ser? Será que eu consigo? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá. Primeira palavra, corcunda. Fardo. Fogo. Vida. Pedra. Obstáculo. Mãe. A origem. Irmão. Solidariedade. Comunidade. O que eu sou. Não tem que ser uma palavra, né? Deixa eu ver. Pode Comunidade, família. Cidade. Chão. Religião. É fogo. Trabalho. Trabalho. O que eu posso falar de trabalho? São tantas coisas, né? Trabalho somos nós, é tudo. Né? História. História, muitas. E ancestralidade. São meus pés, são os pés que eu tenho. É por onde eu ando. Lindo demais. Bom, Itamar, é isso. Eu queria, em nome do CCSP, te agradecer mais uma vez pela entrevista. Foi uma honra imensa conversar com você. Eu que agradeço, né, de conversar com esse espaço tão importante da cidade de São Paulo e que eu tenho certeza que leva muita vida, muita educação, muita cultura para muita gente também. Obrigada mesmo. Até mais.